Você já teve aquela sensação de que algo invisível está te travando? Você sabe o que precisa fazer. Você estudou, pesquisou, conversou com pessoas mais experientes. E mesmo assim, algo te impede de dar o próximo passo. Você não investe, você não pede aumento, você não muda de emprego, você não empreende e você nem sabe por quê. A verdade é que muita gente acredita que o que separa os ricos dos pobres é o conhecimento. Outros acham que é a sorte, ou até os contatos. Mas Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, chegou a uma conclusão muito mais profunda. Segundo ele, o que separa quem conquista a riqueza de quem vive preso à escassez são os medos invisíveis que controlam a mente humana. Não é exagero. São bloqueios emocionais tão fortes, tão silenciosos, que a maioria das pessoas morre sem perceber que esteve sob o controle deles a vida toda. São 6. E sim, você também sofre com pelo menos um, talvez com todos. E são justamente eles que sabotam seus resultados financeiros, suas decisões, seus sonhos. Hoje você vai descobrir quais são esses 6 medos e, principalmente, como vencê-los. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos entrevistando os homens e mulheres mais bem-sucedidos do seu tempo. E entre as descobertas mais poderosas do seu trabalho está o seguinte: toda pessoa carrega, em algum nível, um ou mais desses 6 medos básicos. Eles não aparecem só nas grandes decisões. Pelo contrário, eles se escondem nos detalhes. Estão por trás da sua insegurança quando vai pedir um aumento. Estão na ansiedade que te impede de guardar dinheiro. Estão até no seu medo de dizer não para o supérfluo. E a maioria das pessoas nem percebe que está agindo motivada por medo e não por lógica. Neste vídeo, nós vamos identificar um a um esses 6 medos, entender como eles sabotam diretamente a sua vida financeira. E mais importante, como você pode começar a vencê-los a partir de agora. Porque só tem uma coisa pior do que viver com medo. É nem saber que está com medo. Você não precisa acreditar em tudo que eu vou dizer agora, mas se você observar com atenção a sua própria vida, vai perceber que esses medos estão presentes, às vezes mascarados de prudência, outras vezes disfarçados de humildade, de bom senso ou até de amor. Mas o efeito é sempre o mesmo: paralisia. Eles impedem decisões, sabotam oportunidades e criam uma vida onde o medo comanda e você obedece. Agora é hora de identificar cada um deles, porque quando a gente dá nome ao inimigo, ele começa a perder força. Vamos começar pelo medo mais comum de todos: o medo da pobreza. Medo da pobreza. Esse é o medo mais presente, o mais silencioso e o mais destrutivo. O medo da pobreza não grita, ele sussurra. Ele aparece como um pensamento automático quando você vai tomar decisões financeiras. E se eu perder tudo? E se não der certo? Melhor ficar com o pouco que tenho. É esse medo que faz pessoas ficarem presas em empregos que odeiam, só porque pelo menos o salário cai todo mês. É ele que transforma sonhos em contas, que mata ideias antes mesmo de virarem plano. O medo da pobreza paralisa. Ele prende você em uma gaiola invisível, onde o conforto é a prisão. E por trás disso está uma crença tão antiga quanto destrutiva. Dinheiro é difícil. A pessoa que carrega esse medo olha para a riqueza como algo inalcançável, quase proibido, e sem perceber, começa a se sabotar. Sabe aquele momento em que você pensa em investir, mas decide esperar um pouco mais? Ou quando aparece uma oportunidade de ganhar mais, mas você diz que não está pronto? Ou quando você evita olhar para suas finanças porque sente vergonha da situação atual? É tudo medo. Medo de falhar. Medo de tentar. Medo de sair do pouco e acabar com nada. Mas aqui está a verdade que Napoleon Hill descobriu e que poucos têm coragem de aceitar. O medo da pobreza não protege você. Ele te mantém pobre. Enquanto você fugir do risco, você também estará fugindo da possibilidade de crescer. E crescer exige coragem. Não é sobre se tornar imprudente, mas sim sobre entender que a riqueza é construída por quem age, mesmo com medo. A única forma de vencer o medo da pobreza é enfrentando ele de frente, assumindo o controle do seu dinheiro, educando-se financeiramente, tomando decisões com clareza, não com pânico. Quando você entende que a verdadeira segurança está em você, na sua mente, nas suas escolhas, no seu conhecimento, o medo da pobreza começa a enfraquecer, porque no fim, pobreza não é só a ausência de dinheiro, é a ausência de confiança. Medo da crítica. Esse é o medo que te faz baixar os olhos quando pensa em sonhar alto. É o medo que te impede de começar, não porque você acha que vai falhar, mas porque tem certeza de que alguém vai julgar. O medo da crítica é sutil, mas poderoso. Ele mora naquela voz interna que diz: o que vão pensar de mim? Vão achar que estou me achando? E se eu fracassar e todo mundo ver? A verdade é que muitas pessoas deixam de investir, empreender ou até mudar de vida não por falta de capacidade, mas por vergonha de parecerem ambiciosas demais.
Quantas vezes você já deixou de postar algo porque ficou com medo de parecer forçado? Quantas vezes você deixou de contar um plano para alguém por medo de ouvir risadinhas ou críticas veladas? A maioria das pessoas vive tentando agradar um público que não paga suas contas. Napoleon Hill dizia que o medo da crítica nasce na infância, quando somos ensinados a buscar a aprovação dos pais, professores e colegas. O problema é que muitos carregam esse comportamento até a vida adulta e nunca desenvolvem coragem para assumir suas próprias decisões. No mundo das finanças, isso é fatal, porque enriquecer exige posicionamento, exige ir contra a maré. Enquanto todo mundo gasta, você poupa. Enquanto os outros riem, você estuda. Enquanto alguns zombam dos seus objetivos, você os persegue em silêncio. E muitas vezes é só depois de conquistar que as pessoas te respeitam. Antes disso, elas te julgam. Por isso, o antídoto contra o medo da crítica não é rebeldia. É clareza. Clareza de quem você é. Clareza do que você quer. E principalmente, clareza de que as pessoas que te julgam hoje são as mesmas que vão te aplaudir amanhã. Quem vive tentando agradar todo mundo acaba traindo a si mesmo. E quem tem medo da crítica vive uma vida emprestada. Você não precisa da aprovação de ninguém para enriquecer. Só precisa da sua própria permissão para começar. Medo da doença. Esse medo é traiçoeiro. Porque, à primeira vista, parece legítimo. Afinal, quem não quer cuidar da saúde? Mas o medo da doença vai muito além do cuidado. Ele se transforma em ansiedade, em hipervigilância, em desculpa. Napoleon Hill observou que muitas pessoas usam o medo da doença como justificativa para na inércia. Elas deixam de agir, deixam de sonhar, deixam de trabalhar seus objetivos, porque vivem preocupadas com o que poderia acontecer. É o tipo de pessoa que diz: não posso me estressar com isso agora. Melhor não mexer com esse tipo de coisa. Vai que me dá problema de saúde. E assim, empurra os projetos para amanhã. Foge das responsabilidades, evita desafios. No campo financeiro, esse medo é paralisante. Você deixa de buscar alternativas, deixa de estudar, evita tomar decisões importantes, tudo em nome de uma suposta preservação. Mas na prática, essa atitude não preserva nada, só adia a dor. Quantas pessoas você conhece que vivem dizendo que vão organizar as finanças quando estiverem bem? Ou que só vão começar a empreender quando tudo estiver calmo? A verdade é que esse momento ideal nunca chega, porque o medo está sempre presente. Agora, atenção, existe uma diferença entre cuidar da saúde e viver em função do medo. Cuidar da saúde é necessário, mas viver como se a doença fosse inevitável é autossabotagem. Muitos usam o medo da doença como escudo para não enfrentar o desconforto de crescer. A mente cria sintomas, o corpo responde à tensão e a vida fica suspensa num eterno quase. Mas aqui está a realidade. Você não vai enriquecer fugindo de esforço. Você não constrói liberdade financeira evitando desafios. Você constrói quando entende que a saúde não é ausência de esforço, e sim presença de propósito. Pessoas com propósito vivem melhor, enfrentam mais, crescem mais. E se tornam, inclusive, mais saudáveis, porque têm um motivo para levantar da cama todos os dias. Você quer proteger sua saúde? Ótimo. Comece criando uma vida que vale a pena ser vivida, porque a verdadeira doença é viver com medo de viver, medo de perder o amor de alguém. Esse é um dos medos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais perigosos quando mal compreendido. O medo de perder o amor de alguém transforma relações saudáveis em prisões emocionais. E mais do que isso, faz com que muitas pessoas sacrifiquem sua própria liberdade financeira em nome da aceitação. Quantas vezes você já viu alguém gastar o que não tem para agradar outra pessoa? Comprar presentes caros, bancar um estilo de vida que não pode manter, aceitar situações abusivas só por medo de ficar sozinho? A busca pelo amor, ou melhor, o medo de perdê-lo, leva muita gente a comprometer sua dignidade, sua autoestima e, claro, seu dinheiro. Napoleon Hill observou que esse medo geralmente nasce da insegurança. É o medo de não ser suficiente, de não ser amado. E por trás dele existe uma ideia distorcida, a de que precisamos provar nosso valor para merecer carinho ou atenção. No campo das finanças, isso se transforma em um ciclo tóxico. A pessoa se endivida para manter um relacionamento. Evita crescer para não ameaçar a outra parte. Deixa de investir em si mesma com medo de incomodar. E no fim, se perde tentando agradar quem talvez nem esteja olhando de verdade. Amor de verdade não exige sacrifício financeiro. Amor saudável não aprisiona, impulsiona, não limita, apoia. Por isso, é tão importante entender: ninguém que realmente te ama vai querer que você se destrua para mantê-lo por perto. Muita gente só começa a prosperar quando se liberta de relacionamentos tóxicos, sejam amorosos, familiares ou até sociais. Porque quando o medo de perder alguém te impede de crescer,
você não está amando, você está se anulando. E o preço disso é alto. Você perde anos, perde oportunidades, perde a si mesmo. Vencer esse medo é entender que amor e dependência são coisas diferentes, que ninguém pode preencher um vazio que só você tem o poder de curar. Quer construir riqueza? Comece construindo uma relação de amor próprio, porque quem se ama não aceita migalhas, e quem se respeita não se vende por aprovação. Medo de envelhecer. O tempo passa. Para todos. Mas enquanto algumas pessoas amadurecem, outras apenas envelhecem com medo. O medo de envelhecer não tem a ver com rugas ou cabelos brancos. Tem a ver com a sensação de que o melhor da vida já passou. E isso, para muita gente, é o começo do fim dos sonhos. Napoleon Hill percebeu que esse medo surge quando a pessoa começa a associar o passar do tempo à perda de valor. Como se, ao avançar a idade, ela tivesse menos chances de conquistar algo importante. E essa crença é mortal, porque mata a esperança. Quantas vezes você já ouviu frases como "agora já não dá mais tempo para isso"? "Se eu tivesse começado antes, essa fase já passou para mim"? Essas frases não são verdades, são prisões. E são elas que impedem milhares de pessoas de investir, aprender, mudar de carreira ou recomeçar um plano antigo. No mundo das finanças, o medo de envelhecer é particularmente cruel. Ele leva a pessoa a acreditar que sua fase de crescimento já passou. E isso a convence a se acomodar, a parar, apenas porque o tempo passou. Mas aqui está a verdade. A maioria das pessoas bem-sucedidas começou tarde. Investidores que construíram patrimônio depois dos 50 anos. Empreendedores que abriram seu primeiro negócio aos 60. Pessoas comuns que decidiram mudar tudo, quando ninguém mais acreditava. Porque não existe idade ideal para enriquecer. Existe decisão. E decisão não tem prazo de validade. Envelhecer é um privilégio, e quanto mais experiência você tem, mais capacidade você possui para fazer escolhas inteligentes. Você pode até não ter mais o mesmo fôlego físico, mas tem mais clareza, tem mais visão, tem mais consciência sobre o que vale a pena. O medo de envelhecer é vencido quando você entende que nunca é tarde demais para construir algo que te orgulhe. O tempo que passou, passou. Mas o que ainda pode ser vivido é responsabilidade sua. A única coisa pior do que envelhecer é envelhecer com arrependimento. Medo da morte. Falar sobre a morte ainda é um tabu, e justamente por isso ela se torna um dos medos mais poderosos e silenciosos que existem. O medo da morte paralisa. Ele nos faz evitar planos de longo prazo, adiar conversas importantes, fingir que temos tempo infinito. E essa ilusão é perigosa, porque o medo da morte, quando não reconhecido, cria vidas superficiais. Vidas rasas. Vidas onde tudo é urgente, mas nada é essencial. Napoleon Hill identificou esse medo como o último e talvez o mais definitivo, porque ele coloca o ser humano diante da sua finitude. E muita gente, ao encarar essa realidade, escolhe simplesmente não pensar e viver no modo automático. Mas aqui está o ponto. Quem tem medo da morte, geralmente também tem medo de viver. Evita riscos, evita escolhas, evita o incômodo de buscar propósito. E isso impacta diretamente sua relação com o dinheiro. Pessoas com medo da morte muitas vezes não fazem um planejamento financeiro sólido. Vivem o agora com irresponsabilidade, como se amanhã fosse sempre garantido. Ou, no extremo oposto, acumulam sem aproveitar nada, como se pudessem controlar o tempo com uma planilha. O equilíbrio está no meio, é entender que a morte é certa. E justamente por isso, a vida precisa ser intencional. Você não sabe quanto tempo tem, mas você sabe o que quer construir com o tempo que ainda resta. Por isso, planeje sua vida como se fosse viver 100 anos. Mas viva cada dia como se fosse único. Invista com sabedoria. Gaste com consciência. Construa algo que vai além de você. Deixe um legado, nem que seja o exemplo de alguém que teve coragem de viver com verdade. Porque no fim, o medo da morte não se vence negando ela. Se vence ao viver com tanto propósito que o tempo deixa de ser um problema. Afinal, a morte não deve ser motivo de pânico. Deve ser um lembrete. Você ainda está aqui. E enquanto estiver, ainda pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido algo importante. O que te impede de enriquecer quase nunca é o que está fora. É o que está dentro. Pobreza, crítica, doença, perda, envelhecimento, morte. 6 medos. 6 formas diferentes de nos manter pequenos. 6 armadilhas mentais que silenciosamente moldam nossas decisões, nossos hábitos e nossos limites. Você pode estudar finanças, pode aprender a investir, pode até ganhar mais dinheiro, mas se continuar sendo dominado por esses medos, vai continuar se sabotando. A verdadeira liberdade financeira começa na mente. Começa quando você escolhe enfrentar esses fantasmas, um por um,
com consciência, clareza e coragem. Porque todo medo, por maior que pareça, se enfraquece quando exposto à luz do autoconhecimento. E o maior erro que alguém pode cometer é viver como se tivesse todo o tempo do mundo, enquanto assiste a própria vida escorrer pelas mãos, dia após dia, decisão após decisão. Você pode mudar isso, hoje, agora. Não é fácil, mas é simples. Reconheça seus medos, escolha crescer mesmo com eles. E lembre-se, medo todo mundo sente, mas só quem enfrenta é que prospera. Se esse vídeo fez sentido para você, se algum desses medos te tocou, não guarda isso só para você. Comenta aqui embaixo. Qual desses 6 medos mais te trava hoje? Sua resposta pode ser o primeiro passo para superar algo que te persegue há anos. E se você quer continuar aprendendo a cuidar do seu dinheiro com inteligência, coragem e liberdade, se inscreve agora no canal Mais Renda, Menos Dívidas. Aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente cresce junto, porque enriquecer não é sorte, é escolha. E a sua começa agora.